E aí pessoal, tudo bem? A gente vai passar agora para três dimensões para falar sobre a área de superfícies. A gente vai fazer muito com a área de superfície, a gente vai fazer muito cálculo, né? Com área de superfície no cálculo de multivariáveis, tá? Múltiplas variáveis. Se isso começar a parecer muito complicado, é bom lembrar que tudo que a gente está fazendo é integrar por partes. Integrar por partes, infinitesimais de funções lineares simples. Tá? As únicas áreas de superfície que a gente calculou nessa, nesse curso, né, são superfícies de rotação. A gente vai começar girando a parábola do nosso último exemplo sobre o eixo x para obter a forma de um trompete, tá? Então a gente vai, lembrando que a gente vai pegar o exemplo era da parábola, né? Então a gente tem uma parábola, a equação dessa parábola é y igual a x quadrado. E aí a gente vai girar essa parábola no eixo x. Tá? A gente vai girar ela aqui. Tá? Se a gente gira essa parábola, a gente vai ter como resultado uma coisa assim. Né? Que é como se fosse justamente, né? Como se fosse um trompete, né? O cano, né? Do trompete. Lembrando que a gente está interessado apenas na superfície, tá? Na parte metálica do trompete e não no interior. Agora a gente está calculando áreas e não volumes, tá? Então, de fato, né? A gente tem um sólido de revolução e esse sólido de revolução ele tem uma área bem definida, né? A ideia é justamente conhecer, né? Calcular a área do sólido de revolução. A gente descobriu a fórmula para a área de superfície, né? De uma superfície de rotação, da mesma forma que a gente descobriu a fórmula para o volume de rotação. Pensar num pequeno segmento de comprimento de arco com comprimento ds, tá? E depois, se esse segmento for paralelo ao eixo x, né? Quando você girar em torno do eixo, ele carregará uma forma de casca. Né? O que a gente está fazendo pegou um segmento aqui, e se a gente girar ele em torno do eixo x, segmento aqui, na verdade ele tem comprimento ds, né? Então ele é pequeno, né? Tem aqui. E se a gente girar isso, ele vai formar uma casca, né? De fato. Se o segmento for inclinado em um ângulo, a superfície varrida vai ter mais área do que uma casca, né? Proporcionar a quantidade da inclinação. Imaginando que a gente tem agora o segmento assim, né? A área da superfície varrida é proporcional ao comprimento do segmento. Tá?
No nosso exemplo, a área total da superfície, tá? A forma da superfície, né? Da área de interesse, né? Que é a área do trombone, ou seja, a área total da superfície varrida por um segmento do arco vai ser o quê? Vai ser, deixa eu fazer a expressão, a gente tem dA, né? dA igual 2πy. E o que é o 2πy? 2πy vai ser essa circunferência, né? Vai ser essa circunferência, tá? Que ela tá, né? Ela tá, se a gente olhar de frente, vai ser vários círculos cada vez mais convergindo, né, para um ponto, né? Se a gente olhar para cá, nessa direção. Então, a gente vai ter a área dessa circunferência e essa área vai caminhando ao longo de x, né? Então, a gente vai ter 2πy dx, tá? A gente também pode ver S, né, usando para área de superfície, tá? Então, a gente pode definir tanto como dA, como também ds, tá? É equivalente. Pode aparecer isso, dependendo do nível de cálculo que a gente está usando. A área da superfície do nosso trompete, né, da região do trompete, vai ser, então, a integral, então vou colocar aqui superfície, é igual a integral de 0 até um ponto A, então o ponto A, que é o ponto que a gente quer, tá? De 2πy, né, que é 2πx quadrado, yx quadrado, né, vezes o nosso ds. Opa, tem algo errado, né? Não é dx, é ds, porque é um elemento de superfície. A gente está pegando um quadradinho da superfície e está caminhando nela. E o que era o elemento de superfície? Só para evitar confusão, esse S aqui não é o mesmo S daqui. Então, esse aqui, tá? S minúsculo. Do nosso exemplo anterior, a gente já tratou, né? Quando a gente viu como calculava o comprimento da curva, né? Então a gente está pegando um pedaço do comprimento da curva, tá? O círculo está caminhando ao longo desse pedaço aqui, tá? Esse ds é o comprimento da curva. Então, a gente viu no exemplo anterior que para o caso da parábola, o ds é dado por raiz de 1 mais 4x quadrado, né? dx. E aí a gente conversa por aqui, tá bom? Lembrando que aí a gente fez por substituição de x igual a o meio tangente de 1. E aí o resto é basicamente calcular a integral, tá? Então o resto vai ser substituição trigonométrica e acaba, né? O cálculo para essa integral é longo. Se a gente quisesse, poderíamos usar um programa de computador para obter uma resposta. Nosso objetivo aqui é poder ver que a gente pode obter uma solução exata para essa integral se for necessário, ou seja, que poderíamos reescrevê-lo em um produto de funções trigonométricas, tá? Mas, a princípio, como o cálculo é muito longo, a gente não vai fazer. Porque basicamente, apesar de ser um cálculo longo, vai ser repetição do que a gente já sabe, né? Um monte de substituição e depois calcular integrais a partir das substituições. Agora, nosso exemplo a tratar vai ser a área da superfície de uma esfera, tá?
Nesse exemplo, a gente vai completar o cálculo da área de uma superfície de rotação. Se a gente vai esboçar, vamos nos esforçar para completar a integral, a resposta deve ser muito boa, uma que a gente pode lembrar. Acontece que calcular a área da superfície de uma esfera nos dá exatamente essa resposta. Lembrando que a gente conhece, né, a fórmula da superfície de uma esfera. Então, a gente tem critério de comparação, tá? Se a gente for calcular isso. Nesse exemplo, nesse exemplo, a gente precisa pensar na nossa esfera como uma superfície de revolução, tá? Formado pela rotação de um semicírculo de raio A em torno do eixo X. Então, o que a gente tem? A gente tem um semicírculo, né? A gente tem um semicírculo. O raio dele é A. E ele está rodando nesse sentido, né? E aí a gente tem uma esfera, né? A gente tem uma esfera. A gente vai integrar em relação a x e vamos deixar os limites da nossa integral ser x1 e x2, tá? Vou usar dois limites, onde com as seguintes condições: menos a é menor ou igual a x1, que é menor ou igual a x2, que é menor ou igual a. Então, x1 e x2, x1 pode ser isso aqui, x2 pode ser isso aqui, ou eles podem ser qualquer coisa aqui no meio do caminho, tá? Pode ser qualquer coisa. E aí, bom, se a gente tiver um x1 e um x2 arbitrário, né? Isso aqui é A, né? Se a gente tiver x1 e x2 arbitrário, a gente vai ter uma esfera, né? Vamos supor que, na verdade, aqui ainda é o círculo, né? E aí então, x1 e x2 que não estejam nos limites, né? A gente vai ter uma fatia da esfera assim. Tá? A gente consegue isso. A gente consegue figuras diferentes, né? Lembrando que é mais fácil, né? Que não, lembrando que na verdade a gente pode usar o exemplo anterior, que a gente já calculou o comprimento de um segmento infinitesimal de um arco circular de raio 1, né? A gente já calculou isso. O nosso segmento circular de raio 1 era dado por ds, esse SSzinho, tá? Que é o comprimento, né, do arco, igual a raiz de 1 sobre 1 menos x quadrado dx. Isso aqui já foi calculado, né, no outro vídeo. E no nosso exemplo aqui, a gente tem um raio igual a A. Então, o que a gente precisa ver aqui é como a área da superfície depende do raio, tá? Então, como é que a gente calculava esse ds? Primeiro a gente tinha uma expressão para y. A expressão para y agora para raio A é a quadrado menos x quadrado. O que é y'? Y' é menos x sobre a raiz de a quadrado menos x quadrado dx, tá?
Não, quer dizer, só isso, né? A consequência. Consequência é que ds é o quê? ds vai ser 1, né? 1 mais, mais esse negócio aqui ao quadrado, né? Então, 1 mais x quadrado sobre a quadrado menos x quadrado, né? dx. Portanto, tá? Portanto, isso aqui vai ser raiz de a quadrado menos x quadrado mais x quadrado dividido por a quadrado menos x quadrado dx. E no final das contas a gente vai ter raiz de a quadrado sobre a quadrado menos x quadrado. Tá? É isso. No final das contas é isso. A fórmula para a área da superfície, né, da indicada, né, para um ponto x1 e x2 arbitrário, né, é o quê? Lembrando que a condição de x1 e x2 é essa, né? Então, a área da superfície é igual à integral de x1 até x2. Então, é arbitrário, pode ser qualquer valor. A única requisito é que x1, né, x1 seja menor ou igual a x2. Nunca x2 pode ser menor que x1, né? É o único requisito. E então o que vai ser essa fórmula? Essa fórmula vai ser um círculo, né, dentro do segmento, e a gente vai rotacionar ele ao longo a gente vai caminhar ao longo do comprimento do arco, tá? Então, o que é o ds? O ds a gente viu que o ds é isso aqui. Opa, dszinho, né? dszinho é isso aqui, tá? Então, eu estou falando de integral de x1 até x2 de 2π. E o que é o y? Y é a equação da semicircunferência, né? Y a quadrado menos x quadrado. E o ds, que é isso aqui. Então, vezes a raiz de a quadrado dividido por a quadrado menos x quadrado dx. Ok? É isso. Agora, né, a gente pode fazer algumas simplificações em relação ao ds, né? O ds a gente pode tirar dessa raiz, então a nossa superfície vai ser integral de x1 até x2 de 2π raiz, né, de y quadrado, não, de y. E o ds a gente pode tirar dessa raiz colocando a sobre a raiz de a quadrado menos x quadrado. E aqui a gente observa que a simplificação é direta, né? Aqui a gente pode fazer essa simplificação, né? Cortar a raiz de cima com a raiz de baixo. E a gente vai cair numa integral bem simples de calcular, que vai ser a integral de 2πa dx, né? De x1 até x2. E fazendo a substituição, ela é imediata, né? 2πa x2 menos x. Essa é a nossa resposta. Casos especiais, né? Quando possível, a gente pode testar o resultado, né, colocando valores, tá? Para ver se a resposta é razoável. Aqui, se a gente escolher x1 sendo 0 e x2 sendo a gente vai ter a superfície
a área da superfície de uma hemisfera, né? De raio A, ou seja, só a parte direita da esfera, né? A semisfera. Então, se a gente tiver, para o caso especial de eu acho o 2 não. Para o caso especial de x10 e x2 igual a A, ou seja, para uma semisfera, né? O que a gente vai ter, né? Para esse caso especial, a gente vai ter S igual 2πa vezes A menos 0. E isso vai dar 2πa quadrado. Tá? E a gente pode tomar também, né? Que é coerente, né? Coerente. E a gente pode tomar também um caso da esfera completa, né? Qual que é a fórmula da esfera completa? 2x, 2πa, não, 4πa quadrado, né? É a fórmula da esfera completa. Então, esfera completa é quando x1 vale menos a e x2 vale a. Então, S 2πa vezes a menos a. E aí, a gente vai ter 4πa quadrado, que bate com a fórmula que a gente conhece desde o ensino fundamental, né, da esfera completa, tá? Então eu quero deixar um exercício. O exercício é o seguinte. A gente calculou o volume de uma taça de vinho, né? Que é a taça de vinho, era dada pelo gráfico y igual a e elevado a x, né? Com o x variando de 0 a 1. Essa era o gráfico com a rotação sobre o eixo y, né? Aí gerava a taça de vinho. Ok, né? A gente calculou o volume dessa figura. Então, agora a questão é calcular, na verdade, encontrar a integral, mas não é necessário calcular ela, tá? Porque ela vai ser complicada de calcular. A gente só encontra a expressão da integral para a área da superfície dessa forma, ok? Então, eu quero encontrar a minha área da superfície em termos de uma integral indo de um ponto até outro de alguma função, tá? É esse o exercício. Era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.